Noite, muito boa noite. Como tem sido nas últimas semanas, toda semana, quinta-feira, às 19 horas, eu entro ao vivo às 19, às 19 já falei, para falar sobre estratégias que rejuvenescem, equipe multidisciplinar, para a gente trazer essas pessoas que trabalham no dia a dia, auxiliando as pessoas nas suas performances em saúde, né? Então, hoje eu queria só fazer uma introduçãozinha para embasar, né, para fortalecer tudo que vai ser falado aqui, na minha visão como médica, por que nutrição é importante. Então, eu já dizia o pai da medicina, né, Hipócrates, que faça do alimento a sua medicina. E a gente vai discutir bastante sobre essa frase hoje, mas eu queria muito passar um conceito que eu acho relevante, que nem todo mundo entende. Existem dois tipos de inflamação. A inflamação aguda, que é aquela quando você faz um pós-operatório, que é quando você se acidenta, bate em algum lugar, dá um tropeção. O que acontece? Quais são os sinais da inflamação quando ela é aguda? Então a gente sente o calor no local onde teve a pancada ou o ato cirúrgico, né? Tipo ali a ferida operatória, vermelhidão, o inchaço, a dor e uma perda de função daquele órgão acometido, né? Daquele sistema que está inflamado. Pode ser o intestino, pode ser uma infecção urinária, pode ser uma lesão muscular, pode ser articular, enfim. Isso é inflamação aguda, gera sintomas naquele momento. Geralmente o problema, ele é agudo, tá acontecendo ali a curto espaço de tempo, questão de, sei lá, no máximo 15 dias. Agora, existe um outro tipo de inflamação, essa que as pessoas não têm muita noção, que é uma inflamação crônica de baixo grau, ou seja, ela tem uma potência baixinha, mas ela vai minando o seu status de saúde, ela vai atrapalhando o seu sistema imunológico a se recuperar de qualquer dano. E também vai atrapalhar a geração de energia, o seu metabolismo. E aí, essa inflamação que é crônica, ela tem essas causas, então o sedentarismo, a obesidade, a dieta ocidental, a disbiose, que a gente vai falar bastante hoje, o estresse psicológico, todas essas são as causas dessa inflamação crônica. E aqui está as verdadeiras pílulas que vão melhorar a sua qualidade de vida, a sua performance. Então, atividade física, a composição corporal adequada, a gente não fala de peso, a gente também vai bater bastante nesse assunto, a dieta adequada, a microbiota diversificada para tratar, né, a disbiose, as emoções positivas, porque a gente sabe que o estresse psicológico causa o sono, enfim, e a questão de um todo estilo de vida. Então, gente, na verdade, eu queria usar só mais um slide para lembrar que uma boa alimentação equilibrada e tudo mais, ela é importante para modular esse tipo de inflamação. Mas não é só alimentação, né? A alimentação também não resume todo um estilo de vida. E para me ajudar nessa discussão hoje, a nutricionista tá entrando aqui para embasar a gente. Rê, tá? Ela pediu para. Oi, tá chegando. Olá, Boa olá, tudo bom? noite, tudo Tá me ótimo. ouvindo bem? Eu tô. Pessoal, fala Tá, aí. Doutora tá bom. Thalita, minha preceptora, olha só, tem até chefe, gente. Agora eu tô me sentindo importante. Chefes da residência. Então, Rita de Cássia, Mariana, seja bem-vinda. Robson, Mil Grau. Tudo Muita gente. bom, gente? Boa noite, boa André. noite. É. Gente, bom, para começar, eu já falei o que eu queria, só para poder direcionar um pouquinho a nossa discussão, nossos fatos e fakes aqui. Rê, conta um pouquinho. Ai, gente, sempre esqueço. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Poliana, sou médica de performance em saúde e eu criei essa série de lives trazendo equipe multidisciplinar, porque a gente trabalha muito em conjunto, de fato, para solucionar problemas sérios, problemas que trazem prejuízo no seu dia a dia e que você às vezes nem sabe. Você acha que vai resolver com uma cápsula de vitamina que você comprou na gôndola da farmácia sem prescrição. E não é assim. Até o dia que você estiver no fundo do buraco, você procura a gente. Então a gente está aqui para isso não acontecer. Não é verdade, Rê? Com certeza, Polly, é isso aí mesmo, né? Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, né? É muito bom a gente ter esse espaço aí para conversar, discutir, ter um outro olhar também, né, sobre saúde, nutrição, focado mais em prevenção do que só ficar
né, correndo atrás do prejuízo, né, Polly? Exatamente. Então, se apresenta agora você. Quem que é Renata Farriello? Como que ela trabalha hoje? Vamos E lá, o né? perfil de paciente Tá bom. que você tem no dia a dia, assim. Vou contar um pouquinho, né? Eu sou nutricionista, me formei em 2008. Trabalhei durante 13 anos numa empresa que era de nutrição também, trabalhei em áreas diversas, tanto na parte clínica, quanto na parte mais voltada para gerenciamento de produto e tal, e decidi, né, sair e ficar só no consultório, isso há 4 anos atrás. Então, 4 anos atrás eu comecei a ficar só no consultório. Hoje eu trabalho com uma nutrição que eu falo que é um pouco diferente, talvez, do que a gente está acostumado a ver por aí, né? Porque é uma nutrição que não a gente, eu brinco assim que a gente não vai falar só sobre nutriente, né, na consulta, não só sobre comida, mas a gente vai falar sobre coisas que influenciam nas nossas escolhas alimentares. Então, eu trabalho muito com mudança de comportamento alimentar. E isso é super importante, porque, assim, saber que a gente tem que comer, né, fruta, legume e verdura, todo mundo sabe. Mas o como colocar isso de forma prática, né, o como conseguir realmente mudar o hábito, né, de verdade. E não é fácil, né? Às vezes mudar um hábito que já vem há muito tempo é muito difícil, né? Então, hoje, assim, o perfil de pacientes que eu tenho, é claro que tem objetivos muito variados, mas eu tenho grande parte dos meus pacientes me procuram também para, além, assim, não só para o emagrecimento, mas para melhorar a relação que tem com a comida, com o corpo, né? Porque às vezes, quando a gente está nessa fase de buscando emagrecimento, a gente fica nesse altos e baixos, né? No efeito sanfona. E se a gente não olha, assim, por que tem acontecido isso? Então, eu tenho uma busca muito grande, né, por pacientes que querem, às vezes, emagrecer, querem melhorar a saúde, querem comer melhor. Tem uma busca muito grande também para pessoas que querem se organizar melhor em relação à alimentação. Então, assim, é isso. Saber que a gente tem que comer, todo mundo sabe, mas como que a gente vai colocar isso de forma prática, né? E eu atendo também transtornos alimentares, né? Então, eu fiz uma especialização no Ambulim, que é o ambulatório de transtornos alimentares do IPQ da USP, e tenho também atendido pacientes que têm comer transtornado, anorexia, bulimia, transtorno de compulsão alimentar, todos esses, né? Vigorexia também? Essa galera aqui. Sim, atendo. Tem aparecido mais comer transtornado, ortorexia, né? Que a vigorexia, ela às vezes está muito mais ligada também à atividade física, né? E precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Isso é super importante. Né? Com certeza. É por isso que estamos aqui dando as mãos e explicando para as pessoas que a sua saúde é muito mais complexa do que vocês podem imaginar e que por isso, às vezes, os profissionais fazem necessários, né? Mas qual que é? Então, no consultório, assim, que você comentou, qual que é o perfil daqueles pacientes? Você acabou comentando, né? Acho que são os que querem se organizar de uma forma mais... assim, tá bom, me ensina a fazer na prática. Para quem não sabe, eu fui paciente da Rê, né? Tipo, porque, assim, médico, a gente também sabe o que tem que ser feito. Muitos Só que às vezes a rotina faz com que a gente não priorize aquilo lá. E eu acho que a parte organizacional, a partir do momento que você toma consciência, estar consciente sobre algo é acender a luz sobre coisas que você não enxergava antes. Então, eu acho que eu acredito muito no trabalho multi, é por isso que eu criei essa série de lives, inclusive. Mas, conta pra gente, então. Gente, se quiser mandar pergunta, já pode ir mandando, vai conversando com a gente. E aí também para quem vocês sabem que pode interessar esse tema, né? Exato. E então, conta pra gente os erros mais comuns, assim, que você costuma atender no consultório, aquele feijão com arroz, sabe? Tipo, dos erros que todo mundo fala, putz, de novo isso. Eu brinco que assim, né? Quando eu vou atender os pacientes, eu falo assim, ó, gente, aqui não tem o julgamento de certo e errado. Porque às vezes até isso meio que distancia o paciente de te contar a real, o que está acontecendo. Então eu brinco muito com os pacientes, que é super importante a gente pensar que é como quando a gente entra no Waze, né? A gente entra no Waze e a gente sabe qual que é o caminho que eu quero ir. Então eu vou lá e escrevo, eu quero ir na Avenida Paulista, número tal. Antes do Waze sair dando várias rotas, ele vai ter que ligar o geolocalizador. E se eu não ligo esse geolocalizador, eu não consigo traçar algumas rotas. E aí eu brinco com o paciente que eu falo assim, se ele achar que ele está sendo julgado o tempo todo, ele muitas vezes não vai nem conseguir falar onde ele está, né?
Não porque ele tá mentindo ou alguma coisa assim, mas porque é a nossa natureza. A gente não gosta de ser julgado, né? Então eu falo assim, a primeira coisa, pega o julgamento e deixa lá fora da sala, né? Mas é super importante a gente entender assim, o que, que vem acontecendo de forma contínua no comportamento, se a gente falar de população de modo geral, que às vezes está levando a gente para se afastar cada vez mais da saúde, né? Uhum. Então, se a gente pensar nisso, assim, eu acho que tem uma questão muito grande, né, da gente priorizar muito mais alimentos embalados, ou, por exemplo, suplementos, né? Do que o básico lá do arroz e feijão que a gente fala. E claro que a gente tem uma busca muito grande por estética, né? Isso é muito claro, a gente tem assim uma busca que tem uma influência total aí da mídia, né, da indústria e que influencia na gente, claro. E não é um problema, né? A gente estar procurando, a gente procurar assim estar melhor, não é um problema. Só é um problema quando aquilo começa a avançar em outras áreas da nossa vida e atrapalhar outras áreas da nossa vida, né? Então, quando eu falo da estética, entre aspas, né? Um erro que a gente tem é buscar o emagrecimento de forma rápida, para ontem, né? E aí eu acho que esse é um ponto que a gente E até precisa. assim, né? A pessoa fala, não, agora eu vou começar. Primeira coisa que ela faz numa loja de suplemento. Daí ela vai, compra o whey, compra a creatina, compra o que tiver na moda, o que tiver de dica de internet. Exato. Mas, assim, o nutricionista, muitas vezes a pessoa pega a dica da internet do nutricionista, mas ele não entende que a individualidade dele é relevante na hora de indicar determinados suplementos. E para quem Exato. segue, eu postei hoje um negócio para gerar polêmica mesmo. Porque hoje tem. Antigamente você achava assim, né? Vitamina, mal não vai fazer. E hoje está saindo várias meta-análises mostrando que a suplementação de vitamina atrapalha tanto que pode predispor aos casos de câncer, né? Tipo, então assim, Um é excesso, né? visível. É. É visível. Eu acho assim, todos os suplementos, né? Não todos, mas assim, a grande maioria dos suplementos, eles foram criados, se a gente pensar, a classe de suplementos, eles foram criados para atletas, né? Suplemento alimentar. É para suplementar aquilo que a nossa alimentação não tem dado conta de fazer. E o que tem acontecido? E aí eu acho que, né, falando disso, a gente tem ali uma indústria muito grande em relação a isso, que faz com que a gente acredite que o suplemento é melhor que a comida. Ou que ele é muito mais prático. De fato, em alguns casos, como é o caso do whey, por exemplo, ele pode ser muito prático em alguns momentos, né? Então eu vou tomar eu vou ficar, sei lá, fora o dia inteiro, eu trabalho num lugar que não tem geladeira, né? E eu não tenho muito tempo, tá? Pode até ser uma opção para quem está querendo, né, fazer uma síntese proteica, aumentar a massa muscular, pode ser uma opção. Mas será que funciona? Será que é igual para todo mundo? Será que é lá pegar uma diquinha na internet e colocar? Quando a gente fala de emagrecimento, é muito isso, né? A gente vai no que a minha amiga fez a tal dieta e deu certo, então vai funcionar para mim, né? Mas será que é isso, né? E o emagrecimento, quando a gente pensa no emagrecimento a todo custo e rápido, né? E sem pensar em focar realmente em saúde de forma completa, né? Que eu falo. Sempre que saúde a gente tem que pensar que é saúde física, saúde emocional, né? E saúde social. E são coisas que influenciam muito no nosso bem-estar de forma geral. Então a gente precisa olhar para isso de forma mais completa. E o emagrecimento, quando ele é para ontem, ele às vezes ultrapassa ali os limites de várias coisas. Faz, por exemplo, com que a gente diminua gordura, mas a gente diminua também muito massa magra. E massa magra é essencial para a nossa saúde, né? Sim, não. Só para, assim, antes que eu perca o que a gente vai entrar num outro tópico, mas eu já vi contar uma historinha de paciente, né? E não é raro. O paciente, ele vai na loja de suplemento e tal, aí ele sempre teve os exames normais. E aí ele aparece com triglicérides bem elevados. Assim. Então já teve uns que, nossa, a própria paciente falou assim, nossa, doutora, mas que estranho. Assim, ela mesma ficou perplexa e falou, mas eu acho que eu já sei o que aconteceu. Eu comecei a tomar whey, porque eu tinha exames prévios dela, né, do ano que era um ano antes, e não tinha nenhuma alteração. E era uma pessoa que treinava, que estava com. Sempre, até vinha no consultório com roupinha de academia e tal. Começou a tomar whey, só que não fazia mais o aeróbico que costumava fazer na época que era.
que ela passou pela primeira vez. Então, às vezes, a pessoa abandona o treino, continua com aquele hábito do suplemento, sem aquela necessidade, a pessoa volta a engordar, porque assim, o whey, gente, é proteína. Mas a proteína também pode ajudar no ganho de massa. E aí, dependendo do seu É o objetivo. excesso, né? Exatamente. Então, e já vi paciente, inclusive, ter, assim, triglicérides com risco de pancreatite, de ser internado numa sala de emergência. E, assim, usando o suplemento com prescrição médica. Então, assim, a não ser que você realmente gere um vínculo com aquele seu médico, para ele realmente estar te entregando o resultado, porque nesse caso especificamente, o paciente estava acompanhando há 1 ano numa clínica, que assim, deve ser aqueles atendimento de baseada, sabe? Não tinha de fato uma discussão sobre o tratamento. Eu sei que 1 ano o cara não conseguiu, assim, não teve nenhum resultado. Então, gente, bom senso. Porque eu sei que às vezes muita informação, o cara tem 1.000 seguidores, não assim, mais de 1.000 seguidores, sei lá, milhares de seguidores. Isso não significa competência técnica. E a gente tem visto, assim, muita cagada. Eu vou falar mesmo, porque não tem tanta audiência, eu vou falar a palavra. Tipo, de paciente, assim, uma dos códigos de ética médica é primum non nocere, tipo, primeiramente não causar mal. E eu tô vendo muito médico prescrever suplemento sem ter o conhecimento por trás sobre metabologia e fisiologia e causar dano no paciente. E pior é quando o paciente pega a diquinha de internet achando que aquilo vai valer para ele e realmente ele causa. Eu vi um outro que você estava falando, né? De perder massa magra. Um paciente que perdeu 20 quilos sozinho, seguindo as dicas de internet, só que o cara jogava futebol e não tinha mais energia para jogar futebol. Porque provavelmente nesses 20 quilos que ele perdeu, ele não perdeu só gordura, ele perdeu também massa muscular. E aí, assim, era o único esporte que o cara fazia. Tipo, não tinha consistência. A gente podia classificar ele como sedentário. E mesmo assim, aquele único esporte ele já não tinha mais energia. Então, será que esse tipo de emagrecimento, ele estar mais magro, realmente a gente pode colocar ele como uma pessoa saudável? Né? Exato. Então, existem alguns pilares aí quando o assunto é cuidados em saúde, que vai muito além do resultado de exame que você faz lá no laboratório. Às vezes, eu como geriatra, né, que antes de... Hoje eu falo que eu sou médica de performance em saúde, mas minha formação ali antes veio só lembrar que A base, né? Oi? Não, eu falei que é a sua base, né? Isso, a base. Então, às vezes, o colesterol baixo do paciente, o colesterol, o LDL, que é o colesterol ruim, nossa, tá ótimo, tá abaixo de 100. Só que às vezes isso é risco nutricional. Dependendo da história do paciente, isso não é só padrão, né? Olha ali no valor de referência e aí qualquer um, senão qualquer um é médico, né? Você pega o padrão de referência, não precisa nem ir no médico. Vai lá, fez um check-up, você mesmo olha o seu resultado. Os exames, né? A gente pode pegar, por exemplo, no caso dos extremos, né? De transtornos alimentares, por exemplo, uma anorexia, você vai ver os exames estão super legais. Você fala, nossa, que maravilhoso, o triglicérides está ótimo, tá? Mas a pessoa não está saudável, né? Então, eu falo assim, muito o quanto é importante, né, dentro da nutrição, a gente ter esse acompanhamento mais de perto, por vários motivos, né? Primeiro deles é porque em uma consulta, a gente não consegue falar e ver tudo a realidade que tem no paciente e falar, ó, segue isso daqui que você vai ter resultado XYZ. É super importante a gente ter esse acompanhamento mais de perto. Eu sempre sugiro pelo menos 3 meses. Claro que isso pode variar de acordo com cada objetivo, né? Enfim, tendo gestante, é bem delicado, né? Cada um vai ter um caso. Mas, de forma geral, o que eu vejo que funciona muito bem para mudança de comportamento alimentar é o acompanhamento quinzenal. Porque a gente vai fazer combinados, a gente vai falar, ok, vamos tentar mudar isso daqui nesses próximos 15 dias e vamos ver como é que fica? E aí o paciente vai voltar, vai falar, e aí, foi legal, não foi? Né? Eu faço muito atendimento online hoje em dia, né? Então a gente faz durante esses 3 meses, algumas presenciais, algumas online, atendo pessoas que estão fora do Brasil também, né? Então a gente faz esse online de forma mais constante a cada 15 dias. Isso é muito valioso para a mudança de comportamento, porque de fato a gente consegue se perceber. Um dos exercícios mais importantes dentro da nutrição é a gente conseguir se olhar
e também se colocar como prioridade dentro da nossa agenda, né? Senão as coisas vão tomando conta e a gente não consegue nem se olhar, né? E realmente isso daí, por exemplo, o diário nutricional, né, que a gente faz com você. A gente tira a foto. Hoje eu até peço para os meus pacientes também, porque senão não dá nem para começar. Ai, doutora, mas eu como bem. Falei, não, bem é se eu ver o que é que você está comendo. Senão, por quê? Você Mas eu começa a falo que contar. o diário ele não é prestação de conta, hein, para nutricionista. Ele é um exercício para a pessoa, né? Para a Exato. pessoa poder se olhar e falar, putz, percebi que quando eu comi isso ou aquilo, me fez bem, não me fez bem, eu estava com fome, não estava, ou eu comi porque eu estava mais ansioso, né? Exato. Tem todo esse olhar ali de como trabalhar também, né, essa informação. Quando você percebe que você fica longas horas sem comer por conta da sua rotina, ou que você Sim. fica mais do que 10 horas sem tomar água, tipo, aí você parece que cai uma fichinha. É como se uma luzinha tivesse acendido. Sim. Então, isso que você falou do longo prazo, então, eu comecei a live explicando a diferença da inflamação aguda e da crônica, né? Porque a aguda é aquilo, você tá com uma infecção de garganta, você tomou o antibiótico, em 7 dias tá resolvido. Infecção urinária, que seja profilaxia por alguma coisa, algum procedimento dentário que você tenha feito, inflamação aguda. Agora, quando você está falando de algo que é crônico, que é aquilo que é persistente, isso vai ser arrastado. É aquele incômodozinho que você sente, que você vai ficar tomando Novalgina durante anos da sua vida, ou um paracetamol, que pode ser hepatotóxico, enfim. É aquele negocinho que vai minando sua saúde. Então, assim, tudo que demora mais para se instalar, também demora mais para ser tratado. E aí eu vejo isso tanto na minha área, tipo, né, que hoje performance em saúde, a gente tem que olhar o paciente como um todo, mas a nutricionista também tem que olhar como um todo. Não dá para você chegar lá, a mais comum é a gente ir na nutricionista, né, que é listinha do que você come, listinha do que você não come. E blau, volta daqui 2 meses. Não, não rola. Você vai deixar de ser quem você é, você não tem nem mercado para comprar aquilo que ela pediu para você comprar. Você nem sabe, você vai pagar caro e às vezes não vai gostar daquilo. Então, né, tipo, é a questão do despertar, né? Tipo, quando você prioriza a saúde, aí a gente começa a conversar. Porque enquanto você estiver buscando fórmula mágica, você continua na diquinha do Instagram. Que aí, tipo, vai frustrar e ver que frustrar é profissional de verdade. Assim, da inflamação, né? Se a gente pensar em inflamação crônica, que a gente sabe quando tem, né, um paciente, às vezes, que tem um acúmulo maior de gordura visceral, que é uma gordura que é mais inflamatória. Isso, de fato, a alimentação, ela pode ajudar. Mas tem coisas que são super importantes e que, se ele não colocar na rotina dele, não é que não vai adiantar nada só cuidar da alimentação. Claro que adianta, melhora muita coisa. Mas a gente precisa juntar as áreas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de inflamação ou de emagrecimento de forma saudável, tudo isso, a gente precisa pensar em sono de qualidade, a gente precisa pensar num exercício, né? Um exercício físico que seja adaptado para cada paciente, que seja, né, de forma individual, né? A gente precisa pensar também, né? Eu deixei aqui até uma colinha aqui para não esquecer de nada, né? Mas do funcionamento do intestino, né? O nosso intestino, ele é chamado de quase o segundo cérebro. Então, se eu não cuido também da minha saúde mental, da minha saúde social, o intestino pode estar sendo influenciado por isso, né? Eu atendo alguns pacientes que têm síndrome do intestino irritável, né? A gente precisa olhar para isso. A gente tem uma alimentação que é indicada? Tem. Mas se eu não olho, né, para a saúde emocional, se eu não pergunto para o paciente, tá, mas nesse dia que você teve uma diarreia ou que você ficou com o intestino mais preso, o que teve nesses dias, naquela semana? Teve algum evento pontual? E, né, é claro que para cada paciente vai ser diferente, mas a gente precisa perguntar sobre tudo isso. Isso é também olhar para o comportamento alimentar, né? Porque às vezes aconteceu alguma coisa que fez com que ele ou sentisse alguma coisa ou que ele escolhesse comer uma coisa diferente, né? E assim, eu vou aproveitar o gancho aí que você está falando de saúde intestinal, só para lembrar de probiótico, que agora também está super na moda e tem muita gente usando o probiótico como um preventivo. E assim, probiótico também é remédio, também vai ter seus efeitos colaterais quando mal indicado. Então, aquilo, né? Tipo, questão de se automedicar é sempre um Eu acho problemão. o
probiótico, ele tem, assim, um agravante, né? Que o probiótico é uma das coisas que a gente consegue manipular, né? Então, como profissional ou nutricionista ou médico, a gente pode manipular um probiótico. E não são todos, não é assim, a gente sai da faculdade sabendo fazer isso, Sim. né? Então, assim, a gente tem tipos de probióticos diferentes e que precisa estudar para saber manipular. O que a gente vê em vários cursos, né? Se você procurar cursos, tem as fórmulas prontas. Então, assim, você fez o curso, mas tem a fórmula pronta para X. A pessoa nem estudou aquilo de verdade, né? Sim. Então, a gente também tem que ter esse olhar. Eu, particularmente, não gosto de prescrever, de manipular probiótico, porque eu acho que tem várias questões e tal. Então, quando eu utilizo de marcas que eu já conheço, né? Que tem essa segurança maior. Mas a gente também tem que tomar um pouco de cuidado e ter esse olhar, né? De assim, putz, mas eu vou manipular tudo isso, né? Será que faz sentido? A gente, como paciente também, a gente também precisa se questionar. Não é porque o médico, a nutricionista falou, é amém para tudo e vamos tomar tudo que eles mandam. Até Né? porque dizem, né, tipo assim, que o nosso intestino é a nossa relação do nosso mundo externo com o nosso mundo interno. E que aquelas bactérias, quando a gente tem uma flora saudável, elas estão em equilíbrio, em harmonia com a gente. E assim, tudo o que você come, todos os remédios que você usa, mesmo que for o antibiótico para sua garganta, não vai matar só o bichinho seletivo que você gostaria de eliminar. Vai interferir a sua flora bacteriana, que é a sua amiga, que é a responsável por ajudar a fermentação, a diminuir a inflamação local. E o intestino inflamado, ele dá abertura para diversos tipos de intolerâncias alimentares. E aí fica aquela galera, ai, porque eu sou celíaca. Ai, porque eu tenho intolerância ao Um glúten. diagnóstico mais certo, né? Não, então, todo mundo é cheio de dizeres, assim, Sim. populares, como se tudo fosse glúten. Tudo é intolerância à lactose, porque saiu na moda, tipo, todo mundo pegou diquinha de internet. Só que, na verdade, a tua saúde, tua desbiose tem a ver com a tua noite de sono que não tem qualidade, com o estresse psicológico. Então, assim, até eu vi, tipo, tem estudo que fala de alteração até se você come próximo da hora de dormir. Então, absolutamente tudo que você faz vai interferir. Então, por isso o Mas lance da... vamos só fazer um parênteses, tá, gente? Não é proibido comer antes de dormir, não, tá? Não, tipo, de É novo, que pode influenciar. só tô falando, tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, porque senão a pessoa pega um trecho e aí já quer criar grandes verdades ou inverdades em cima. Regras, né? A gente tem muitas regras dentro da nutrição. Mas fala um pouquinho sobre essa galera que emagrece muito rápido, assim, sobre a adaptação do metabolismo, quando você começa a restringir muito dieta e quando você que ele é bom, você entendeu, né? De baixar, né? Eu brinco assim com o paciente que eu falo que o nosso corpo, ele vive como se ele ainda vivesse na época das cavernas. Então pensa que assim, a gente tem que ir lá, né? A gente tinha, né? Que ir lá, caçar, aí a gente comia, provavelmente a gente ficava muito tempo sem comer, aí depois a gente ia comer de novo. Quando a gente entra, né, num estado que a gente está reduzindo muito o que a gente está comendo, o corpo também começa a trabalhar como forma de proteção do nosso próprio corpo. Ele começa a trabalhar no modo economia, né? Então, assim, se eu gastava, sei lá, 100 calorias para fazer determinada coisa, eu vou passar a gastar 80. Isso acontece, de fato, né? A gente tem vários estudos que usam, né, a calorimetria, por exemplo, e eles conseguem observar que tem uma diminuição do nosso metabolismo, do quanto o nosso corpo gasta para fazer aquelas funções, né, básicas do nosso dia a dia. Isso acaba reduzindo o nosso metabolismo. E aí, o que vai acontecer? Se a gente só reduz caloria da comida, vai ficando cada vez mais difícil da gente ter emagrecimento. Pode até ser que a pessoa tenha, né, um tiro de emagrecimento rápido e aí o corpo entra no que a gente chama de estágio de platô. Né? Isso acontece, isso é comum. Só que quando ele é muito rápido, né, quando esse emagrecimento é muito rápido, a gente tem também não só a diminuição de gordura, mas diminuição de massa magra. Então, uma das teorias também que eles trazem é que essa diminuição de massa magra pode fazer com que o nosso corpo faça um esforço muito grande no sentido de aumentar a nossa fome, diminuir nossa saciedade, como forma de recuperar a massa magra. Porque para o corpo não é interessante que a gente gaste o nosso estoque de gordura e muito menos que a gente use a nossa massa magra como fonte de energia.
Porque a massa magra, ela protege os nossos órgãos, ela que nos dá mais equilíbrio, né? Então, no sentido de equilíbrio, que eu falo assim, de sustentar nossos ossos. Então, ela tem várias funções, né? Então, é super importante a gente não perder massa magra. E aí, o que acontece quando diminui demais? A gente tem um aumento, às vezes, não necessariamente de volume de comida, mas às vezes a gente passa a escolher comidas que vão ter mais energia num volume pequenininho. E aí, tem, às vezes, o que a gente chama de efeito sanfona. Porque quando a gente começa a ganhar mais peso, a gente acaba ganhando peso no sentido de não só recuperar gordura, mas recuperar massa magra. E aí isso faz a gente recuperar muito mais gordura do que massa magra, né? Até porque para recuperar a massa magra, você precisa do estímulo físico. E é o que as pessoas às vezes nunca se propõem. Então, são dietas cada vez mais restritivas, o que faz com que o corpo se adapte a uma situação de déficit calórico. Então, você come menos, então você tem que gastar menos. E aí, como fonte de energia, acaba usando a própria musculatura. E aí você fica cada vez menos energia. E assim, e flácido, que é o que o povo começa a reclamar. E é muito mais fácil você degradar músculo do que você ganhar depois. Então, por isso a importância da gente se propor a fazer um emagrecimento mais consciente, de uma forma mais... E o que é o emagrecimento, né, Polly? Que as pessoas às vezes ficam muito preocupadas com o peso na balança. Não que a gente não possa usar o peso como um dos parâmetros, mas é super importante a gente avaliar a nossa composição corporal. Não necessariamente precisa fazer uma bioimpedância, né? A gente pode usar circunferências, a gente pode usar, por exemplo, mesmo quando eu estou fazendo consulta online, eu não tenho como eu fazer a avaliação, mas a gente consegue orientar o paciente para, por exemplo, ele acompanhar com uma peça de roupa, né, que estava mais apertada. Por quê? Porque a gente sabe que se a peça de roupa na cintura está diminuindo, é muito provável que ele está diminuindo gordura visceral, que é essa gordura que está mais na região abdominal e é a gordura que traz mais risco cardiovascular. Então, são coisas que a gente precisa olhar no sentido de olhar a composição corporal e não necessariamente o peso na balança, né? Porque às vezes acontece, se a pessoa está fazendo mais atividade física, né, uma pessoa que era sedentária, ela começa a fazer mais atividade física, ela vai ter uma diminuição, né, de gordura, provavelmente, se tiver um déficit calórico, e ela provavelmente vai ter também um aumento, às vezes, de massa magra. E às vezes isso na balança não vai tanta diferença, mas ela está melhorando. Só dar um exemplo, por exemplo, minha mãe, né? Como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas assim, a minha mãe, ela começou a treinar comigo. Então, toda vez que eu posto, ela tem sempre... Que eu posto que eu tô treinando, minha mãe tá treinando comigo, pra quem não sabe. E aí, a gente faz avaliação física nela, né? Tipo, lá o inicial e o final. Aí, um recadinho é o que aconteceu. Ao longo de um ano, na balança, ela não teve mudança. Mas, como a minha mãe já tá num estágio de pós-menopausa, a gente percebeu que a balança é igual... Hã? Ela escreveu, fala mal de mim, não. Putz, ela tá aí, então? Mami, estou te... hoje ela tá aqui, mas tudo bem, vou dar um... Mãe, mas não relaxa, eu só tô contando essa história como um exemplo para as pessoas se cuidarem, porque eu quero quero que ela fique com autonomia e independência com 100 anos de vida, para não me dar trabalho. Porque essa daí vai me dar trabalho Mas enfim, a gente só percebeu que na balança ela tava exatamente o mesmo peso. Só que quando a gente foi analisar a composição corporal, através de dobra cutânea, de circunferência, a gente viu que ela tinha perdido 1 quilo de massa muscular. Ou seja, o treino, é legal treinar? É legal. Só que quando a gente fala numa fase mais do envelhecimento, a gente tem também o tipo de treino importante, para a gente não deixar fragilizar, principalmente as mulheres aí nesse pós-menopausa. Só aeróbico, às vezes você está querendo perder a gordura, mas o aeróbico não vai conseguir interromper aquele processo natural do envelhecimento, que é a perda da alimentação, né? Ajustar a alimentação, porque às vezes restringiu demais, fez um exercício muito, muito intenso, consumiu massa magra. Também, exatamente. Então, assim, são vários só detalhezinhos, né, de que quando a gente pensa em performance em saúde ao longo dos anos, sei que a galera tá muito preocupada com estética, mas às vezes a gente só vai dar valor quando a gente perde a questão de saúde mesmo, falar de performance em saúde. Aí eu recebo muito paciente
com essas queixas de indisposição, com a queixa de fadiga, com queixa de desempenho, seja cerebral, que não está conseguindo entregar tanto resultado no trabalho, quanto físico mesmo. E aí você vai ver a alimentação do paciente é que está equivocada. Fala, ai, doutora, mas não tem uma vitamina não para, tipo, dar um ânimo? Esse ânimo tá até no... Por isso que o que eu postei mais cedo é de um livro que chama Comer para Não Morrer, que ele explica das evidências científicas sobre as cápsulas não substituem o alimento, porque já foi feito estudo que, por exemplo, vitamina C, você dava comprimido para um perfil de paciente, para um grupo de paciente, e o outro você dava a laranja. Então, aí, acompanhando esses grupos na questão de benefícios, você não conseguia enxergar o mesmo benefício daquele que consumia a laranja. Então, assim, né? Tipo, e aí eu tô falando só da vitamina C, mas assim, todas elas. Então, o que já ficou bem claro e evidente é que as cápsulas não substituem comida de verdade, a não ser em casos pontuais e específicos. Sim. E se a gente pensar até, falando da vitamina C, né? Daquela coisa que você tinha comentado, né? Quando a gente estava conversando, a gente falou, né? Algumas fakes aí que tem de nutrição. O que acontece? A gente tem muita coisa de suplementos que parece que, assim, não, a gente só vai conseguir se a gente tomar aquele suplemento. Sim. Mas vitamina C, por exemplo, é uma vitamina que é muito fácil a gente conseguir com frutas, legumes e verduras se você consome variado né, nas refeições, né? Então, uma fruta no café da manhã, né? Um legume, uma verdura no almoço, uma fruta à tarde, um legume, uma verdura no jantar. Muito provavelmente você vai conseguir bater ali a meta de vitamina C. O que normalmente acontece? Nem o básico as pessoas estão conseguindo fazer. Exatamente. Então, esse é o ponto principal. E aí é muito mais fácil ir lá na farmácia comprar e pronto, né? Ou mas o básico... coisas né? que eu tenho visto também, assim, aquelas clínicas muito bonitas, muito padrão, alto, que manda naquelas caixas de blogueira, tipo, recebidos. Vamos abrir essa caixa. Cada um potinho de uma corzinha diferente, com cada Aí a gente vai ter vitamina haters separada. aqui, hein? Hã? Hã? Aí a gente vai ter haters nessa live. Cara, então, aí assim, pelo menos o Instagram mostra que a gente tem o nosso espaço de mostrar um pouco da nossa opinião. Eu acho que a gente não tem tanta audiência assim, não estou na Globo, mas eu acho que as pessoas deveriam ter mais coragem de polemizar charlatanismo, por exemplo. Né? Então, hoje a gente vê muita gente querendo vender e falando inverdades em prol do enriquecimento pessoal, algum benefício próprio. Mas, por exemplo, esse livro que eu estou lendo, pouco tem daquilo que é evidência científica mesmo, o assunto é chato, é mais detalhista, é aquela coisa mais ponderada. Não dá para a gente levar, não dá para fazer associação tão direta como não é. Não, na ciência não existe isso. Então, poucas pessoas de fato se propõem ou têm tempo para ler sobre documentos, né, e artigos que são realmente relevantes. Então, eu acho que o ponto é, se você tiver um profissional que trabalhe com isso, pode deixar que ele vai se atualizar por você. Mas fica com a antena ligada, porque muitas vezes esse profissional também tem benefícios com relação à venda de suplementos, à venda de, tipo, conluir com laboratório e tal. Ele ganha esse benefício de alguma forma. Então, é o lance. A orientação bem assertiva e diretiva, às vezes ela não é tão valorizada quanto a pílula mágica, né? Então, eu acho que é o ponto, assim. Mas, queridos continuamos firme e forte, né? Porque a gente deita com a nossa cabecinha bem tranquila, né? No travesseiro, sabendo que a gente está focando realmente em saúde e bem-estar, né? Eu acho que realmente existem as necessidades para alguns pacientes. Os suplementos estão aí para melhorar a nossa qualidade de vida. Os medicamentos, a gente não tem que criar estigma, seja por qualquer motivo que seja, inclusive se for para saúde mental, né? Que às vezes muita gente, eu não quero viciar no remédio. Mas às vezes, talvez por um momento da vida, se faça necessário. O importante é você confiar no seu profissional e saber o que você está tratando. Eu estou tomando isso para quê? Como que eu vou avaliar o antes e o depois? Eu acho que esse é o grande insight, assim, o bom senso.
Muita, já vi também assim, muita rebarba de, eu passei no geriatra. Não, eu passo com o geriatra. E aí o geriatra passa vitamina. Mas assim, não dosou o antes e o depois, não diz para o paciente para que serve. Manipulados e manipulados, assim, 4 manipulados diferentes para um paciente que dificilmente tem uma E patologia a base instalada. não cuidou, né? Então, Eu e, falo, é a base, né? e aquela coisa Cuidar da base. de você não pegar a cápsula e achar que isso, mesmo que quando indicado, vai substituir todo o resto. Então, assim, Uhum. eu assisti uma aula essa semana passada, tipo, de um cardiologista, né, falando sobre a nutrologia em cardiologia. Tipo, nutrição com... E aí ele fala, pô, essa é uma medicina medíocre. O paciente achar que ele vai chegar no consultório, que ele vai fazer os exames, que os exames estão bem e ele pode continuar fumando, ele pode continuar acima do peso, do jeito que ele tá. Assim, não, o médico não questiona mais nada, assim. Então, eu acho que Uhum. são 4 pilares, né, quando a gente fala de performance em saúde. E resultado de exame é um dos pilares só. Então, primeiro você tem que saber a história daquele paciente, o status de Uhum. saúde atual daquele paciente, e isso você vai avaliar através dos exames e através dos sintomas, porque a clínica é soberana. Então, eu preciso saber um pouco mais dele. Só que realmente, uma consulta, eu não vou saber o padrão que ele, se ele dorme bem, se ele entrega bem o trabalho, qual a relação dele com as outras pessoas. Tipo, a gente cuida mais, né? A gente tem que ir além dos diagnósticos. Os exames vão Sim. pontuar tudo que ele me falou, porque às vezes ele fala que come bem e vem com colesterol de, sei lá, Mas 250. não necessariamente é por conta da alimentação, né? Não, só tô falando assim, os, os pilares para você poder avaliar o Sim. status de saúde daquele doente. Às vezes a genética lá da história familiar dele vai contar? Vai, mas é um dos pilares. O estilo de vida dele atual vai me contar e vai meio que reforçar o que vier no resultado Sim. dos exames. O exame sozinho não vai dizer muita coisa. E Não, aí o é. último ponto é tipo assim, aonde você quer chegar. Porque também vejo Uhum. paciente que vem no consultório que assim, eu quero emagrecer. Aí você faz lá a bioimpedância, mas o cara não tá dentro do IMC, o cara não aparenta estar acima do peso, mas ele se sente acima do peso porque provavelmente ele está com uma flacidez por falta de massa muscular. O trabalho é totalmente diferente, aí você tem que conscientizar para poder dar os próximos passos, né? Essa questão, né, do emagrecimento, olha, é uma coisa que tem crescido muito, assim. Pessoas que estão dentro do peso, começam a fazer dietas quando estão dentro do peso adequado, né? E aí isso vai gerando, quando a gente pega, às vezes, né, mulheres que são um pouco mais velhas e que, né, fizeram muitas dietas lá na época, década de 70, 80, né, que veio esse boom aí de dietas, a gente pega o histórico, a gente vê que quando elas começaram a fazer, elas não tinham sobrepeso. Elas estavam fazendo dieta para emagrecer que tinha que fazer, né? Porque era da moda e tal. E aí começa a fazer dieta. Aí tem aquele gráfico assim, a pessoa emagrece um pouco, aí não consegue manter, porque é uma restrição muito grande, né? Se a gente falar da década de 70, tinha ainda 70, 80 anfetamina, né? Que era pior ainda. Emagrecia muito, não conseguia manter. Não ficava aqui, subia de novo. Aí o gráfico ele fica assim, aí ele sobe. Aí ele desce um pouquinho, aí ele sobe mais. Aí ele desce um pouquinho, ele sobe mais. Quando você vai ver o histórico de peso, né, das pacientes, você vai vendo que a grande questão é que é isso, começa a fazer uma dieta quando está num peso que é ok. E aí a gente pode entrar numa outra discussão que poderia ter outra live aqui, que é o porquê tem esse desejo tão grande das pessoas emagrecerem, mesmo quando estão dentro do peso, que está dentro de uma faixa ali ideal. A gente poderia aqui ficar falando mais um tempão, né? Do porquê dessa cobrança disso, né? A Sim, gente tem redes sociais pioraram muito isso, né? sim, Essa questão da cobrança, do julgamento, da comparação. A gente está sempre se comparando. Ontem uma sim. paciente falou para mim assim: Renata, eu tô pensando em. Me perguntou sobre colágeno, né? Falei, o que você acha? Você acha que eu deveria tomar colágeno e tal? Eu falei assim: o colágeno, em alguns casos, pode ser interessante. Pelo que você está me contando aqui, né? Não vejo necessidade, porque você tem uma alimentação que está equilibrada, você tem uma boa, um bom aporte de proteínas, né? Que você está conseguindo consumir. Mas por que você gostaria de tomar isso? Porque eu fico com medo de daqui 10 anos eu me arrepender de não ter tomado colágeno.
e a minha pele não tá tão boa e tal. Uma paciente de, acho que tem 30 e poucos, tá? E Uhum. aí eu falei, tá, então vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Quem que você vê, assim, que tem uma pele boa, por exemplo? Quem que seria uma referência para você? Eu achei que ela fosse falar alguém famoso, né? Uhum. Porque daí ia puxar um gancho. Aí ela falou, ah, tem a tia do meu marido que tem uma pele muito boa. E aí eu falei, e ela tem 70 anos. Daí eu ia falar, né? Nossa, que legal. Quando eu ia falar, ela falou, mas pensando bem, ela fez já várias plásticas. Eu falei, então, tá vendo? A gente está colocando, talvez, como que é um parâmetro de uma mulher de 70 anos, que nem com todo o colágeno do mundo que você tomar, você não vai chegar ali. Porque ali Sim, teve uma plástica. Não é um problema fazer uma plástica. O problema é a gente achar que tomando uma coisinha ali, ou que o alimento que vai fazer o resultado de um procedimento estético, de um procedimento que não é natural, sim. né? E aí o que a gente faz? A gente pega o chicote. E aí a gente começa a chicotear, fala, nossa, eu tô feia, eu não tô legal. Por quê? Porque o padrão que está sendo colocado é um padrão que é irreal, né? Sim. Não, com certeza. E aí é bem isso, né? Às vezes a propaganda do colágeno é tão forte e mostra-se como se o resultado daquela plástica você fosse conseguir com o colágeno. E assim, Exato. eu acho engraçado, né? Porque às vezes assim, olha, mas para dar resultado você precisa usar no mínimo 8 meses. 3 comprimidos ao dia, tá? Até lá, a indústria já lucrou pra caramba, você já perdeu o seu dinheiro e de desgosto, né? Porque, assim, a pessoa toma colágeno, mas muito, a maioria, tipo, acha que vai tomar e só que a pessoa não tem, assim, aquele estilo de vida considerado saudável, né? E aí eu falo, Exato. pô, você realmente, cara, você E realmente aí, tá com a acreditando pele, que né? isso. E pensar em pele. Não é só o colágeno, né? A gente tem toda a parte de proteína? Tem, mas a gente tem outras coisas que influenciam na qualidade da pele, né? E eu Então, só lembrando, né? Procedimentos estéticos, eles funcionam, tá? Não tô falando mal, sim. não. Tipo, a Exato. plástica, seja o Tipo, Deus botox, seja. livre. Mas eu já conversei assim com muita dermatologista que falou assim, cara, eu precisava de alguém para mandar os meus pacientes para cuidar da outra parte, porque às vezes o resultado dos procedimentos não são tão bons, porque o estilo de vida do paciente não é bom. Então não é o meu procedimento que não está funcionando. Né? Eu não consigo entregar resultado porque a pessoa se alimenta mal, porque a pessoa está acima do peso, porque a pessoa Mas dorme é, mal, mas né? é Tipo, aquilo lá que eu falei da prioridade na agenda, né, Polly? A exato. gente inverteu um pouco essas prioridades. A prioridade, ela precisa ser nessa base de sono bom, saúde mental bom, exercício físico, alimentação in natura. Não estou falando de alimentação totalmente in natura, que não pode nenhum ultraprocessado, não é isso. Mas a grande maioria da nossa alimentação precisa ser de alimentos in natura. Precisa, a gente precisa comer frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, carne, peixe, frango, né? Não Sim, é segredo isso para ninguém. Só que a gente mudou a prioridade. As pessoas não têm tempo de ir no mercado, as pessoas não têm tempo de cozinhar, mas elas têm tempo de fazer 1 hora de procedimento estético. sim, Isso é super exato. comum, eu ouvi no consultório. Ah, não tenho tempo. Tá, mas aí você vai ver a agenda da pessoa, as prioridades estão com diferentes. É uma escolha, né? A Exato. pessoa pode escolher isso, mas a gente precisa levar essa reflexão, né? De será Sim, que a prioridade não está errada? exato. Então, gente, assim, para mim, como geriatra que sou, acho que eu tenho propriedade para dizer que saúde é um investimento de longo prazo. Você pode querer fugir, pode querer se enganar. Em algum momento, essa luz vai bater em você, essa conscientização vai cair. E assim, então, quanto antes, melhor. E nunca é tarde demais. Mas para isso que a gente está tentando fazer essas lives aqui, para conscientizar um pouquinho que antes, né, tipo, eu vi um gráfico assim que eu acho legal, que era tipo assim, como fizeram a gente acreditar que seria medir o sucesso. Então era tipo assim, sucesso profissional e vida, tipo assim, o profissional e o financeiro, né, só duas metades. Uhum. E aí depois tinha uma outra pizza embaixo mostrando sobre tipo o tempo de qualidade, né, os seus relacionamentos, você fazer de fato o que você gosta, você ter tempo para cuidar da sua saúde, então tipo tempo para hobby. Então tinha várias outras métricas que às vezes você não vai ser aquele cara milionário, mas tipo você tem a sua vida muito mais equilibrada
do que se você focar muito, porque hoje, né, principalmente quem mora em São Paulo, acho que é... E assim, tá fácil, né? Eu tô só falando, mas a gente, na hora que que a gente vai colocar em prática, a gente sabe que é É complicado. um desafio, claro que é. Ninguém tá falando aqui que é fácil, né, Polly? Mas a gente precisa trazer essa reflexão, né? De que é importante mesmo a gente colocar isso na balança, né? Porque principalmente saúde mental é uma coisa que tem sido afetada muito, né, nos dias de hoje. E aí, bom, eu vou fazer o meu fechamento e depois eu gostaria que você fizesse o seu. Tipo assim, a mensagem que você gostaria que as pessoas levassem para casa hoje. De tudo que a gente falou aqui sobre nutrição, sobre as fake news, as polêmicas, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Eu acho que, assim, para mim, uma frase que me marca muito quando eu falo de todos esses temas é que o simples é valioso, né? Eu gosto muito dessa ideia porque, assim, a gente às vezes fica gastando tanto tempo, tanta energia fazendo e dinheiro, né? Com tantas coisas mirabolantes e o simples fica esquecido. O que que é o simples? É isso. É, cara, tô comprando fruta para comer, né? Eu tô conseguindo comer 2 frutas, 3 frutas por dia. A Sim. maioria consegue, né? Eu tô conseguindo comer comida ou eu tô pedindo só uma coisa de iFood, né, de delivery, né? Eu tô conseguindo, eu acho que é isso, é o básico, assim, né? Então, quando a gente fala de nutrição, o básico é comer alimentos mais in natura, né? Se hidratar muito bem, né? Ter um exercício, né? Então, acho que olhar para esse simples, né, de forma a colocar isso como prioridade e se colocar na agenda. Acho que esse é o ponto E principal. A gente manter precisa se por colocar longo na agenda. prazo, né? Claro, Tipo, porque exato. realmente Essa tem que ser mudança essa é a mudança. vida, né? Que a mudança venha e que transforme de verdade você numa nova versão de você, que virou até mais clichê, né? Tipo, sua nova versão, tipo, sua melhor versão, umas coisas assim. Mas é verdade, porque a gente tem que usar de fato o tempo ao nosso favor. Então, em matéria de envelhecimento, eu acho que o que vai fazer a diferença no final não é ter usado o colágeno ou não, nesses 10 anos que ela estava preocupada, mas vai ser Sim. o quanto você realmente se organizou e colocou a sua saúde como prioridade. Então, aquela coisa, né? A preciosidade do tempo, acho que é. Não, isso é uma curiosidade. Dessa paciente específica, acho que, sei lá, uns 15 minutos da consulta a gente ficou conversando e ela falou, gente, mas eu tô pensando aqui, porque tô pensando em que momento que eu virei a chave, porque ela teve um resultado muito legal, assim, né, em termos de mudança até de composição corporal. E ela falou, e eu não tô identificando, né? E é isso, assim, às vezes a gente tá se preocupando com colágeno, mas com alguns detalhezinhos que ela mudou, ela já teve um resultado fantástico. Um dos Sim. pontos principais foi conseguir fazer atividade física numa frequência melhor de forma constante, né? Então, Uhum. realmente faz diferença. Aí eu vou. É que eu achei esse slide muito legal. Eu até imprimi para trazer hoje, porque, ó, a pílula mágica para emagrecer, ela vem com esses componentezinhos aqui. Então, vai ser a dieta, o treino, a consistência e a paciência, né? Tipo, Paciência. pensando para aquela galera que quer emagrecer. Então, assim, não dá para encapsular tudo isso, É. né? E sei lá, e não só. E aí eu tô falando para qualquer. Aqui tá escrito emagrecer porque a aula era disso, mas para qualquer projeto de vida eu acho que a gente precisa dessa consistência, dessa paciência. E até, por exemplo, essa questão de treino, tem uma moléculazinha que tá super em alta, assim, que chama irisina, né? E aí eles sabem que ela traz uma melhora na cognição e ela só é produzida mediante atividade física. Tentaram copiar essa molécula, encapsular e tentar ver com os pacientes de Alzheimer se tinha solução, assim, se melhorava a funcionalidade deles. E Uhum. assim, aqueles que se exercitaram, eles deram, assim, melhorou muito mais o padrão de qualidade de vida, de funcionalidade, de independência, de autonomia, do que aqueles que tomaram a irisina. Então, acho que o conceito, seja para tratamento de Alzheimer, seja para o tratamento de emagrecimento, seja para o tratamento de dor crônica, né? Que às vezes existe o colágeno também para tratamento de dor. Sim. E às vezes, e isso eu já vi, alguns pacientes referem a alguma melhora, então eu acho realmente que a Sim. clínica é soberana, a gente tem que levar isso em consideração, Claro. mas nada como um fortalecimento, nada como a sua dedicação ali no dia a dia, não só para ganhar dinheiro, mas para preservar
a massa muscular, para ter uma qualidade Exato. de sono adequada, enfim. Gente, era isso. Muito bom. Você viu, porque assim, que nem você falou, eu não tinha nem visto que a minha mãe tinha entrado. Então, você tá vendo alguma pergunta? Porque eu não vi. Gente, se Acho que tiver não, acho que só alguém fez dando. comentário, só comentário. Ninguém mandou pergunta, dúvidas não. Tá. Então, muito Quem obrigada. falou, foi falando, foi falando. É, deixa eu só ver. Bom, então é isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Essa foi a Renata Farriello. Semana que vem, acho que eu vou vir com uma professora de Liangong e Tai Chi. Não sei se tem Olha, alguém aí que é aluno dela. É uma professora de 77 anos. que Aí vamos ver se ela legal. topa, porque acho que ela tava meio com vergonha do Instagram, mas eu falei, não, mas é assim mesmo, vamos lá. Tomara que dê certo. Aviso vocês no Instagram. Quem não me segue, por favor, começa a me seguir. E quem não segue a Renatinha, começa a seguir ela também. A gente faz um trabalho Coloca lá que tem conjunto. bastante troca, gente. Gosto muito dessa troca que a gente tem aqui no Instagram. Olha, super obrigada pelo convite. Espero que a gente possa conversar muito mais sobre esses assuntos. E vamos marcar a próxima live que você já deu a deixa aí do assunto de por que que a gente se cobra tanto, né? Acho legal a Ah, pauta. Tá bom? muito bom. Beijo, gente. Beijo. Boa quinta-feira a todos. Até Até semana mais. que vem. Tchau, tchau.